Conversei com Adriana Sarti sobre o maior comunicador da TV brasileira. E foi em relação aos mais de 12 anos em que ela esteve ao lado dele em seus programas, mais precisamente de 1986 a 1998. Você vai saber detalhes de bastidores, a relação de trabalho e amizade e principalmente o que ele representa na vida dela até hoje. Por isso eu peço, se inscreva em meu canal desde já, ative o sininho para as notificações, coloque na agenda. Neste sábado, no Sabavlog no canal Solano, Adriana Sarti conta tudo sobre Silvio Santos, numa homenagem especial aos seus 90 anos. Corte de Milão confirma condenação de Robinho e amigo por violência sexual. Instituto Butantan começa invase da Coronavac a partir da matéria-prima importada da China. Após ser exonerado, ex-ministro do Turismo reafirma lealdade a Bolsonaro. Corte de Milão confirma condenação de Robinho e amigo por violência sexual. A Corte de Apelação de Milão confirmou nesta quinta-feira a condenação do jogador Robinho e de seu amigo Ricardo Falco pelo crime de violência sexual de grupo contra uma mulher albanesa em 2013. O tribunal, a segunda instância da justiça italiana, também referendou a pena de 9 anos de prisão. O caso, contudo, não termina. Os advogados vão recorrer da Corte de Cassação, tribunal do sistema judiciário do país equivalente ao STF no Brasil. Só após o processo tramitar nessa terceira instância, um acusado pode ser considerado culpado por algum crime. A decisão da Corte de Apelação sairá em 90 dias, com as motivações da confirmação da sentença da primeira instância. Só a partir desse documento que as defesas podem recorrer à Corte de Cassação. Na sessão desta quinta, a Corte de Apelação rejeitou o recurso apresentado pelos advogados do jogador. A decisão foi tomada por um colegiado de 3 juízas, Francesca Vitale, que presidiu o julgamento, Paola de Lorenzo e Chiara Nobaio. A Corte de Apelação, quando confirma uma sentença da primeira instância, pode pedir o cumprimento de medidas preventivas para determinados tipos de delitos. O mais comum é isso acontecer com os condenados por crimes relacionados à máfia, mas também está previsto para os casos de violência sexual de grupo. Com a condenação de Robinho na segunda instância, o tribunal pode solicitar a sua detenção antes do julgamento definitivo na Corte de Cassação. Mas como o jogador reside no Brasil e o país não extradita seus cidadãos, o judiciário italiano teria de emitir um mandado internacional de prisão para ser encaminhado ao Estado brasileiro. Uma outra possibilidade é o mandado ser cumprido quando o jogador eventualmente pisar em algum país europeu. O jogador e seu amigo são acusados e condenados em 2 instâncias por abusar sexualmente de uma mulher albanesa em boate Sil Café, em Milão, em janeiro de 2013. À época, Robinho era um dos principais jogadores do Milan. Instituto Butantan começa a invase da Coronavac a partir de matéria-prima importada da China. O governo de São Paulo disse nesta quinta-feira que o Instituto Butantan iniciou o invase da Coronavac, vacina contra o coronavírus, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. O processo consiste na etapa final de produção da vacina. A Coronavac ainda está na 3ª fase de testes, estágio em que a eficácia precisa ser comprovada antes da liberação pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo o governo paulista, o processo começou a ser realizado nesta quinta-feira na fábrica do Instituto, que tem 1.880 metros quadrados e contará com reforço de 120 novos profissionais. O funcionamento passa a ser feito 24 horas por dia. Atualmente, o Butantan opera com 245 colaboradores. A expectativa é a de conseguir envasar entre 600 mil a 1 milhão de doses por dia. O primeiro lote terá aproximadamente 300 mil doses. O governo de São Paulo já recebeu
120 mil doses prontas da Coronavac, além da carga de insumos que pode virar até 1 milhão de doses. Os insumos são os ingredientes necessários para a finalização da vacina no país. Caberá ao Butantan concluir a etapa final de fabricação. Ao todo, pelo acordo fechado, o Butantan receberá do laboratório chinês 6 milhões de doses prontas para o uso e vai formular e envasar outras 40 milhões de doses. O governador João Dória, de São Paulo, afirmou que 12 estados formalizaram a solicitação para a compra da Coronavac. Ainda de acordo com o governador, mais de 900 cidades manifestaram interesse na compra da vacina. Nesta quinta-feira, o Instituto Butantan deverá firmar um protocolo de intenções com a FECAM, Federação Catarinense de Municípios, para fornecimento de doses da Coronavac. O diretor do Butantan, Dimas Covas, disse que o Instituto tem capacidade para fornecer as doses para os demais estados e vacinar a população de São Paulo, conforme cronograma anunciado para a primeira fase de imunização. Após ser exonerado, ex-ministro do Turismo reafirma lealdade a Bolsonaro. Depois de ser exonerado do cargo de ministro do Turismo pelo presidente Jair Bolsonaro, Marcelo Álvaro Antônio fez agradecimentos públicos ao presidente. Nas redes sociais, o agora ex-ministro chamou Bolsonaro de amigo e irmão e reafirmou sua lealdade ao mandatário. Sua exoneração do cargo foi publicada na madrugada desta quinta-feira no Diário Oficial da União. Na plataforma, Álvaro Antônio publicou uma foto na qual aparece ao lado de Bolsonaro. Reafirmo meu compromisso de seguir trabalhando com ética, respeito e lealdade ao presidente Bolsonaro e ao meu amado Brasil, afirmou, conforme mostrou o Estadão. A troca na pasta do turismo ocorreu após Antônio ter exposto em um grupo de mensagens as articulações do governo para influenciar a sucessão do atual presidente da casa, Rodrigo Maia. O agora ex-ministro disse que o general Luiz Eduardo Ramos, na Secretaria de Governo, ofereceu a pasta do turismo ao Centrão em troca de apoio ao candidato do Planalto. Em um grupo de WhatsApp formado por ministros, ele escreveu: "Não me admira o senhor ministro Ramos ir ao presidente pedir minha cabeça. A entrega do Ministério do Turismo ao Centrão para obter êxito na eleição da Câmara dos Deputados." Ao demitir Álvaro Antônio, o presidente o repreendeu por ter exposto divergências em um grupo de WhatsApp e disse que as diferenças deveriam ser resolvidas pessoalmente, não em público. Bolsonaro escolheu para a vaga o presidente da Embratur, Gilson Machado, seu amigo pessoal. Com isso, o mandatário facilita uma futura troca para acomodar o Centrão em busca de votos pelo comando da Câmara. O Ministério do Turismo é bastante cobiçado pelo grupo que se aproximou do governo em troca de cargos. O Jornal Breve termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Até lá.